Bom dia, graças a Deus, estamos nós aqui novamente, a paz do Senhor Jesus, a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história nesse dia, que o Senhor fale conosco e nos abençoe na sua palavra. Lembrando você que eu sou o pastor Reginaldo e estou aqui nesse propósito de fazer um devocional de segunda a sexta-feira, de 7 horas, mais ou menos aí pegando uns 5, 10 minutos, às vezes passa um pouco porque a gente se alonga um pouco em alguma coisa, mas com o objetivo de refletir na palavra do Senhor, um pequeno trecho da Bíblia, e a palavra do Senhor ela tem esse poder de penetrar no coração da gente. Ela mesmo revela isso lá no livro de Hebreus. E venha para cá, né? Toda vez que você estiver aí pelo Facebook, nesse horário, das 7 da manhã, já começa o seu dia com esse devocional. Mas, se você está vendo num outro horário também, acompanhe aqui nesta página e você vai ver todos os devocionais que ficaram para trás. Vai ouvindo, vai escutando aquilo que Deus fala no seu coração, com certeza é bênção. Amém? Hoje eu trouxe para nós aqui, para nossa meditação, logo no capítulo 1 de Mateus, tá bom? Vou ler alguns versículos aqui para você, versículo 2 do capítulo 1. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Estranho, né? A gente meditar numa genealogia. Mas aqui continua e é interessante porque das 42 gerações que Mateus escreve aqui para mostrar de onde que Jesus Cristo veio, a origem humana de Jesus, né? A árvore genealógica dele, ele dessas 42 gerações que ele vai citando, a gente só observa ele mencionar 4 mulheres, porque o objetivo era mostrar, né, assim, não era falar de homem ou de mulher, mas falar a procedência de Jesus. Mas ele destaca aqui nesses versículos que eu li da genealogia, 4 mulheres, né? Ele fala de Tamar, que gerou de Judá, né, de um dos filhos de Jacó, gerou Pérez e Zera. E ele fala também de Raabe, que gerou de Salmão, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, né? E ele fala também de Ruth, que gerou de Boaz, né? De onde veio Obed, que gerou Jessé, que foi pai de Davi. E ele fala, né, também de Salomão, que foi a mãe dele foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Onde é que a gente medita nesse texto e a gente é abençoado? Nós somos, né, ensinados por Deus sobre a graça dele. Essas 4 mulheres mencionadas aqui na linhagem de Jesus têm uma história difícil na Bíblia. A Tamar, ela se disfarçou para poder ficar com Judá, que era, na verdade, seu sogro, porque o marido dela havia morrido. Então foi uma situação pecaminosa. E a gente observa também que Raabe é aquela mulher que morava em Jericó, e
E aquela cidade de Jericó foi condenada e ela escapou porque ela creu no Deus de Israel. E através dela, dessa mulher estrangeira, nasceu alguém que veio a fazer parte da genealogia de Cristo. Mesma coisa, Ruth era moabita, e os moabitas, como todos os outros gentios, não tinham parte com Israel, não tinham parte com a lei de Moisés, a não ser que se convertessem, né, ao judaísmo, né, à lei de Moisés. E Ruth, ela foi aquela mulher que casou com Boaz e deu origem ali, na linhagem, ao rei Davi. Não é? E no caso da mulher de Urias, foi aquele caso de Davi, que Davi pecou, né? Também cometeu um homicídio, e a vida de Davi virou ao avesso por causa daquele pecado de adultério. Então são mulheres citadas aqui na genealogia de Jesus, elas são destacadas, né? E eu sempre olhei para esse texto aqui como uma manifestação da graça de Deus, né? E que quando ele apaga o nosso passado, ele não tem vergonha de nos assumir, ele não tem vergonha de falar a nosso respeito, não é? O Senhor nunca coloca debaixo do tapete as coisas, ele resolve as coisas na nossa vida, né? Se houver situações, e há, porque todos nós que nos achegamos a Deus foi por um ato de graça de Deus. Ele nos chamou, sendo nós pecadores. Ele chama todos os homens, todas as mulheres pecadores, porque todos somos pecadores. Ele trabalha na nossa história, que quando vimos até ele, cada um estava atolado, vamos dizer assim, nos seus próprios erros. E Deus, ele purifica aquele que crê, né? Então, depois que ele trabalhou na vida de Tamar, de Raabe, de Ruth, né? Na vida da própria ex-mulher de Urias e do próprio Davi, ele perdoou. Aquelas pessoas consertaram a sua situação com Deus, e aí a gente vê que agora não havia mais, Deus já havia tratado. Inclusive eu mencionei mulheres aqui, esses homens que estão aqui na genealogia de Jesus também, a Bíblia não esconde os pecados deles. E mesmo assim, eles estão aqui participando das Escrituras dentro, né, da história daqueles que fazem parte da genealogia de Cristo. Até chegar a José, né, que foi pai adotivo de Jesus, mas era um descendente da tribo de Judá, era um descendente de linhagem real. Esses homens aqui também não foram fáceis. Aqui, esse rei Manassés, que é citado mais à frente, esse homem foi terrível. Ele veio mudar de coração no final da sua vida. Ele passou mais de 50 anos reinando Israel e sobre Judá, e levando o povo ao pecado, a todo tipo de afastamento de Deus. E, no entanto, ele está aqui. O arrependimento dele foi no final da vida, né? E ele já tinha feito muito estrago para o povo de Deus. Mas é um sinal para nós, irmãos, que Deus ele é misericordioso. Deus estende a mão para aquele que se achega a ele. É claro que, se você for ler a história de todos eles no Antigo Testamento, você vai ver que há muitos conflitos, há muitas dificuldades por causa dos pecados deles. É assim, né? Na nossa vida também. Às vezes a gente se embaraça, às vezes você pode ir tolerando algumas coisas, né? Tomando algumas decisões na sua vida, como o Davi fez, no caso né, da mulher de Urias, e a vida dele se atrapalhou toda, né? Como no caso de Tamar, no caso
No caso de Raabe, ela saiu no lucro, né? Ela vivia como uma meretriz e Deus mudou a história dela. Ela chegou chegando mesmo no povo de Deus e a vida dela foi mudada. E assim esses homens aqui também, não é? E Deus, ele muda a nossa história e não se envergonha de nós. Essa é a mensagem de hoje. Ele não se envergonha. Ele vai escrever a tua história se você confiar no Senhor Deus, se você se achegar ao Senhor Deus, o único Deus que fez você, que sustenta você todo dia. Ele vai assumir você. Ele vai apagar o seu passado. Ele vai perdoar você. Chega a Ele arrependido, chega a Ele disposto. E agora em Cristo nós temos essa grande bênção que é o perdão de Deus à disposição sempre daquele que se arrepende, daquele que deixa para trás as coisas. E o Senhor, ele vai e assume a gente. Por isso ele, todos os dias mantém o seu nome sobre a nossa vida. Amém? E claro que aqui a gente poderia entrar mais a fundo nessa história, nesse texto, não é? Mas eu quis trazer para a nossa meditação hoje esse aspecto de Deus não fingir que não nos conhece, né? Ele é misericordioso, vem, perdoa e ele nos coloca na sua história. Por isso é uma grande responsabilidade a gente viver para Deus, porque Ele nos assumiu, nós também temos que assumir nosso relacionamento com o Senhor e buscar agradar o seu coração, buscar viver sustentado por seu amor e graça. Então vamos agradecer a Deus, né, irmãos? Vamos viver com alegria com o nosso Deus, vamos viver para Ele e para a sua vontade. Amém? Essas histórias aqui poderiam ser a minha, a sua. Como é a sua história? Né? O que Deus fez por você? O que Ele fez por mim? Vamos deixar Ele assumir a nossa vida. Quando a gente anda por aí dizendo, olha, eu sou de Deus, está subentendido que alguma coisa Deus fez em nossa vida e nós somos gratos e nós sentimos e sabemos que pertencemos a Ele. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar. Eu espero que a tua vida de oração, o teu relacionamento com Deus esteja crescendo, esteja sendo fortalecido também através desses devocionais. Amém, meus queridos? Nós vamos fechar os nossos olhos e orar em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça porque o Senhor nos assume por inteiro. Uma vez que o Senhor trabalha em nossa vida, uma vez que o Senhor nos alcança. Oh, aleluia, Senhor, nós podemos ter a certeza de que somos teus e que o Senhor vai colocar o nosso nome na história. O Senhor vai colocar o nosso nome na eternidade, como já falamos aqui, Senhor. Bendito seja o Senhor. Nos abençoa e também nos ajuda a olhar para isso como um ato de graça e misericórdia e sermos gratos ao Senhor. E escolhermos então viver esta vida, meu Pai, não mais para o passado, mas para uma nova história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o dia de cada um de nós. Abençoa, meu Senhor, as decisões a serem tomadas hoje. Meu Senhor, as necessidades que nós temos. Nós pedimos que o Senhor, por seu amor e graça, venha suprir, Senhor, porque Tu és o Pai celestial que supre todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia. Bom dia a todos os irmãos aí que estão nos acompanhando ao vivo. Tá bom? Então aqui a gente tem alguns irmãos aqui. Que o Senhor Jesus abençoe e que haja a paz do Senhor no seu coração e na sua família.